Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na classe dos adultos. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 7. E a revista que nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2022, ela tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que as outras 6 lições estão postadas aqui no meu canal em uma playlist chamada A Supremacia das Escrituras. Esta lição de número 7, ela é para a data do dia 13 de fevereiro de 2022 e ela tem como tema: a Bíblia transforma as pessoas. Olha que tema forte que nós estaremos estudando na lição de hoje. E prova disso, você está falando com uma delas, né? Talvez eu esteja falando agora para várias pessoas que, pela misericórdia de Deus, ela teve a sua vida transformada através da palavra do Senhor, amém? O nosso textuário se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 4, no verso de número 12. Um texto bem conhecido dos irmãos que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui, porque a palavra de Deus ela é viva, porque nós servimos a um Deus vivo. Aqui já vai a primeira referência bíblica aos irmãos, Jeremias capítulo de número 10, do verso de número 10. Os irmãos podem estar conferindo lá esta referência bíblica. Este termo eficaz significa o quê? Que cumpre todo o seu propósito. A palavra do Senhor, ela cumpre todo o seu propósito, todo o seu objetivo em nossas vidas. E quando a Bíblia fala aqui em ser apta, né, eu lembro agora quando nós fazemos exame médico, né, para admissional, né, ou mesmo demissional, sai lá escrito lá, apto para exercer a função ou inapto. Né? Neste caso aqui, a palavra do Senhor ela é apta para o quê? Para avaliar os nossos pensamentos e as nossas intenções, amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Nós estaremos tratando, né, todo esse contexto da verdade prática durante os tópicos e subtópicos que nós iremos estudar. Por exemplo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estaremos estudando no primeiro tópico, que terá como tema a Bíblia é a palavra viva de Deus. No segundo tópico, nós estaremos estudando aqui na nossa lição de hoje: a Bíblia anula os conselhos do mundo. No terceiro subtópico, a Bíblia nos torna humildes. Darei aqui várias referências bíblicas aos irmãos, ao qual eu peço para que os irmãos estejam anotando. Tem tanta coisa boa aqui na lição, irmãos, que se for ler todas as referências bíblicas, a aula vai ficar muito prolongada, mas algumas nós faremos questão de estar lendo com os irmãos aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Hebreus, no capítulo 4, do verso 11 ao 13, e também 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso de número 6, que diz assim, Hebreus 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, olha aí, e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este é o nosso texto áureo. Verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios, capítulo de número 10, do verso 4 ao 6, diz o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estaremos abordando
quais são essas fortalezas que nós temos que destruir no decorrer da lição. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Nós temos então, irmãos, como introdução para a nossa lição de hoje. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro, conforme João capítulo 17, no verso de número 3. E a respeito de a Bíblia ser de origem divina, uma referência bíblica que nós estamos trazendo aqui desde a primeira lição, 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 16. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2, amém? Temos como palavra-chave aqui, então, irmãos, a palavra transforma. Essa palavra, né, ela quer dizer o que? Mudança, quer dizer o que? Modificação, ou seja, a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos mudar, né, para uma nova criatura, e nesse contexto aqui, é uma nova forma, uma nova atitude, uma nova maneira de nós pensarmos, amém? Então a lição de hoje, ela tem os seus objetivos específicos também. Logo no primeiro tópico, qual é o objetivo específico? Destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Já no segundo tópico, o objetivo específico é elucidar, ou seja, esclarecer que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E no terceiro tópico, nós temos como objetivo específico expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Amém? Então, aqui dando sequência na nossa lição, vamos lá ao primeiro tópico, cujo tema é: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Como eu citei aos irmãos, o objetivo específico aqui é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ao primeiro subtópico. Primeiro subtópico, ele vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo de número 4, verso de número 6. O que é negligenciar? Desleixo. O que é negligenciar? Não dar atenção devida. Ou seja, que nesse contexto, o autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4:11. Neste propósito, ele lembra que a palavra de Deus, ela é viva, conforme nós já lemos no nosso textuário. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo, ou seja, o nosso Deus é vivo. Portanto, a Bíblia é a boca de Deus para nós, é o nosso manual de fé e conduta. Então, se nós servimos a um Deus vivo, conforme nós trouxemos lá em Jeremias capítulo 10:10, e agora uma outra referência bíblica também, Hebreus capítulo 3, no verso de número 12, a palavra dele também é viva e traz vida para nós, amém? Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. A palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Primeiro, carta de Pedro, capítulo 1, no verso de número 23. Então, por essas razões, ela, além de ser viva, ela é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, que nós já dissemos. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. E jamais volta vazia, e sempre realiza o seu propósito. Um texto bem conhecido dos irmãos, Isaías, capítulo de número 55, no verso de número 11. Segundo subtópico, a palavra de Deus é espada penetrante. Vamos lá entender então. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito
e a carne. Aqui sobre esse contexto de caráter aqui, irmãos, o que é o caráter? É o modo de agir e reagir. O que é o caráter de uma pessoa? É aquilo que ela está fazendo, é como ela age, como ela está agindo quando ninguém, por exemplo, está olhando. Isto é o caráter, ou seja, é o conjunto de qualidades ou de defeitos que cada um de nós temos, amém? E como um pastor amigo meu ele costuma dizer, ao invés de a gente pedir mais poder a Deus, às vezes nós temos que pedir mais caráter, porque o caráter ele vai trazer poder de Deus para nossas vidas, amém? Então aqui a palavra de Deus no terceiro subtópico, a palavra de Deus é apta para discernir. O que é ser apta? Ser apta é estar de acordo, é estar conforme, é estar ali, como trouxe aos irmãos aqui, aquele exemplo lá de quando a gente faz um exame médico, é estar apto a exercer o que? A profissão, exercer o cargo. No caso aqui, neste versículo aqui, a palavra de Deus ela é apta, ou seja, ela está concernente, ela está de acordo com tudo aquilo que ela vai trazer para a nossa vida. Ou seja, esse discernir nesse sentido é avaliar, ela é apta, ou seja, ela está de acordo para avaliar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Olha o que diz aqui, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso de número 13. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Paulo vai trazer aqui lá no 1 Coríntios capítulo número 10, Paulo vai trazer ali tudo que o povo israelita fez que nós não devemos fazer. Amém? Como sinopse ou síntese deste primeiro tópico, nós aprendemos aqui que a palavra de Deus é viva, porque o nosso Deus é vivo, ela é eficaz. Eficaz é o quê? Ela está apta para realizar todo o seu propósito na nossa vida. Nós vimos aqui também do segundo subtópico que ela é como uma espada, nesse sentido de estar aqui muito bem afiada. Para quê? Para que revele o nosso verdadeiro caráter. Também aprendemos aqui que a palavra de Deus ela é apta para discernir, ou seja, ela está em coerência para estar nos avaliando, amém? Como sinopse, então, a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano, o interior do ser humano, amém? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos como tema: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Vamos lá então ao seu objetivo específico, que é elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Vamos ao primeiro subtópico deste tópico de número 2, as armas da nossa milícia. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 10, a partir do verso 4, ele vai nos dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, não são carnais. E aí, nesse contexto aqui, isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, nós não usamos os métodos humanos, que eu vou citar daqui a pouco aos irmãos. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura, não somente parte dela, mas toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Nesse contexto aqui eu quero destacar aos irmãos que nós não usamos os métodos humanos. Que métodos humanos, irmãos?
os métodos daqueles que ainda não foram transformados, olha a nossa palavra-chave, pelo poder da palavra. Quais são os métodos que essas pessoas usam? Elas usam os subterfúgios, elas usam conchavos, elas usam ameaças, calúnias, ou seja, tudo esse contexto aqui, difamações, para o quê? Para lutar, para guerrear. Quando, irmãos, nós não temos que lutar contra pessoas. Sua luta não é contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra o seu chefe, contra o seu pastor, contra o seu líder. Neste contexto, não é contra pessoas, é contra o quê? Contra hostes espirituais. Já o segundo subtópico, ele vem trazendo para a gente a destruição das fortalezas. Lá no início da nossa aula, na verdade prática, eu disse aos irmãos que nós traríamos aqui quais são as fortalezas que nós temos que derrubar. A primeira delas, o mundo. A segunda, nós mesmos. Nós estamos, muitas pessoas estão presas, né, no seu eu e no seu querer. Duas prisões, o eu e o querer. Nessa questão aqui ainda, ó, os conselhos das trevas. Que conselhos das trevas? Verdade Prática trouxe aqui pra gente, ó. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas. O salmista vai dizer no Salmo 1, né, um texto também bem conhecido dos irmãos, Deus colocou no meu coração a estar lendo agora, Salmo de número 1, no verso de número 1, ó. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz ou mais do que feliz significa esse bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a parte A do verso. Muito feliz é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Por quê? A gente tem visto muito, né, pessoas que creem, que professam e que ensinam, né, a nossa fé, a nossa crença. Quando surge uma situação adversa, vamos dizer assim, procuram conselhos de pessoas que não professam a mesma fé, né? E aí nesse conceito aqui, que conselho pode vir? A Bíblia vai dizer que um abismo puxa o outro, né? Então nós temos que combater essas, no mínimo, 3 prisões. O mundo, não nos envolvermos com os manjares que o mundo oferece. Segundo, nós mesmos, nós vamos ver no decorrer aqui da revista aqui, sobre altivez, que significa orgulho. Vamos falar aqui um pouquinho também sobre a destruição desses falsos argumentos, né? E o outro conceito que nós trouxemos aqui, da fortaleza que nós temos que combater, né? Que temos que derrubar, é o que? Esses conselhos das trevas. Bom que nós nem peçamos, nem pedimos, melhor dizendo, esses conselhos. Vamos para a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos transformar. A Bíblia, irmãos, é um livro que tem conselho para todas as ocasiões e situações da nossa vida. Então aqui, ó, desse segundo subtópico aqui, a Bíblia afirma que o mundo, ó, jaz no maligno, 1 de João 5,19. E o líder dessas forças do mal é o inimigo de nossas almas, ou seja, é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outras tantas coisas, né? Nós entendemos, pelo poder da palavra, que Deus, ele é o autor de todas as coisas. E só tem uma coisa, que o diabo, ele é o pai da mentira, como os irmãos conhecem o texto lá em João capítulo de número 8. Então, nesse contexto aqui ainda, ó, a palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas das prisões, ou seja, liberta a alma da prisão espiritual. E nós temos que o poder de Deus é capaz de destruir todas estas fortalezas que o diabo tem lançado sobre a vida das pessoas. Quais são? O mundo, nós mesmos e esses conselhos ímpios, como nós lemos a referência lá do salmista. O terceiro subtópico, ele vai trazer o seguinte tema: a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói conselhos. Ó,
Lá no Salmo de número 1, verso 1, nós acabamos de ler que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Paulo vai dizer também lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso de número 5, vamos lá estar fazendo a leitura deste texto, 2 Coríntios capítulo de número 10, no verso de número 5. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vem nos instruindo na parte A do versículo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruindo toda altivez. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre altivez, que nada mais é, né, do que o orgulho, do que a arrogância, né? Então vamos aqui, ainda neste terceiro subtópico, ó. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Que verdade, irmãos? Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, no verso de número 6, texto também bem conhecido dos irmãos, vamos estar fazendo a leitura. João capítulo de número 14, no verso de número 6, a palavra do Senhor vai nos dizer, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que não vai ao Pai? Vem, porque Jesus Cristo é Deus, amém? Então nesse contexto aqui, ó, o próprio Jesus Cristo, ele se declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí o que o inimigo de nossas almas faz? Ele às vezes aproveita um momento de fraqueza nossa para se envolver com as coisas do mundo. Para quê? Olha outra fortaleza. Para cairmos no nosso próprio orgulho, para também, ó, aceitarmos conselhos ímpios. E aí, irmãos, isso nos afasta da verdade, nos afasta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ainda podemos trazer aqui no subtópico de número 4 o seguinte tema: a destruição de toda a altivez, de todo o orgulho, vamos dizer assim, ó. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Acabamos de ler aqui em 2 Coríntios capítulo de número 10, no verso de número 5. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho. Olha aí que nós falamos nesse contexto aqui de altivez aqui, ó. As demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Olha aqui, irmãos, nesse contexto aqui, ó. Grifa aí na sua revistinha aí, ó, a palavra mente, ó. Nossa maior batalha é na nossa mente. É na nossa mente que começa a nossa batalha, né? Grava isso, irmãos. Tudo começa no nosso psico. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos espírito, alma e corpo. E o inimigo, ele ataca a nossa mente, ele ataca a nossa alma e ele ataca o nosso corpo. Mas Deus em Cristo Jesus, nós acabamos de ler aqui, ó, que na nossa revistinha aqui, ó, que o poder de Deus, ele é maior para o quê? Para que nós possamos estar vencendo todas estas fortalezas, né, que o inimigo ele tem colocado. Tudo quanto o inimigo ele vier a fazer na nossa vida por permissão de Deus, Deus é poderoso para estar nos livrando. Jesus Cristo vai dizer, no mundo nós teremos aflições, mas ele diga, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E ele nos deu esta condição também de estarmos em Cristo Jesus, no caminho, na verdade, né? E na vida, né? No caminho, na verdade e na vida, vencendo todas essas fortalezas que às vezes aparecem em nossa vida. Amém? Aqui também, irmãos, podemos dizer ainda que, porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Falamos aos irmãos aqui então, né, fazendo um resumo, quero trazer aqui, né, que nós estudamos neste segundo tópico sobre as nossas armas, as armas da nossa milícia. Nós também falamos aqui aos irmãos sobre a destruição destas fortalezas que o inimigo coloca para que nós paramos, né, na fé. Lembrando aos irmãos, Eclesiastes 7:8, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Falamos aqui também sobre esses falsos argumentos, os conselhos ruins, né?
Falamos aqui também sobre a destruição do nosso orgulho, de toda a altivez. Amém? Aqui ainda podemos trazer também aos irmãos aqui, neste contexto, que o inimigo de nossas almas, ele não é inimigo de Deus, ele não é adversário de Deus, porque ele não é páreo para Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que o vosso, ou seja, o nosso adversário, olha lá o que a palavra do Senhor vai dizer. Então, como sinopse deste tópico aqui, tópico de número 2, nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas, que nós frisamos bem aqui, do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Para puxar um ganchinho para o tópico de número 3, que vai falar sobre o oposto de altivez humana, sobre o oposto do orgulho humano, eu quero que os irmãos estejam lendo, pela misericórdia de Deus, Provérbios, capítulo de número 16, no verso de número 18. Provérbios 16, verso 18. Diz assim, e lá no final da nossa lição, nós vamos fazer um link entre Provérbios 16, 18, e daqui a pouco eu cito a outra referência bíblica aos irmãos. Olha o que diz sobre essa altivez, sobre o orgulho. A soberba, ou seja, soberba, precede a ruína, e a altivez, ou seja, o orgulho do espírito, precede a queda. Grifa esta referência bíblica que eu trouxe aos irmãos. Ainda aqui, irmãos, dando sequência ao tópico de número 3 da nossa revista de hoje. A Bíblia nos torna humildes. Este tópico de número 3, ele tem também o seu objetivo específico, que é expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Vamos lá então ao primeiro subtópico. Deus aborrece a soberba. Já citei aos irmãos a referência de Provérbios capítulo 16, no verso de número 18. Vamos lá a esse subtópico. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Outra referência bíblica, Tiago, capítulo 4, no verso de número 6. Isso significa que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta. Vamos lá ler Tiago, capítulo 4, no verso de número 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7. Texto bem conhecido dos irmãos, mas vamos fazer aqui menção. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Eu acho interessante aqui que a maioria das pessoas, elas falam só, a parte aqui do resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas a parte A do versículo está dizendo, sujeitai-vos, pois, ou seja, estejam em obediência a Deus. Aí sim, nós teremos força para resistir o inimigo e ele, o inimigo, vai fugir de nós. A parte A do versículo é muito importante. Sujeitai-vos, pois, não é só a parte final do versículo. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, Nesse contexto aqui, então, Tiago vem trazendo para nós aqui, que as expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer, que eu acabei de dizer, ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. O verso seguinte, capítulo de número 4, verso 8, diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Então, aqui, dando sequência ainda, Ele nos liberta. Quem? Deus. Da sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago, capítulo 3, no verso 15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados, olha aí a nossa palavra-chave, pela palavra do Altíssimo. E aqui não podemos deixar de citar também uma referência aos irmãos. A Bíblia ela vai nos dizer o seguinte, ela vai nos dizer assim, que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Se eu não me engano, Paulo no capítulo 15, no verso 4, se eu não estou enganado, Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 15, no verso de número 4. Por isso essa referência bíblica
Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 21. A palavra do Senhor, ela vai nos trazer aqui, ó, nesse contexto aqui, ó. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui podemos entender assim: pessoas que ouvem, ou seja, estão sempre nos cultos e estão se enganando, ouvem a palavra, mas não colocam a palavra em prática. Olha o que a Bíblia vem dizer, que elas estão enganando a elas mesmas. É nesse contexto aqui que não estão sendo transformadas pela palavra. No segundo subtópico, traz o tema: Cristo é nosso exemplo de humildade. Aqui, os irmãos podem ter como referência bíblica Filipenses capítulo 2, no verso 6 ao verso 7, vai trazer todo o contexto ali de Jesus Cristo como exemplo de humildade. Também, Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos, lá em João capítulo 13, no verso de número 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Está lá em João capítulo 13, no verso de número 15. Ainda aqui, podemos trazer aos irmãos que desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Sobre sabedoria e conhecimento, nós estudamos na lição de número 6, todo esse contexto aqui. E aí a gente ainda pode até trazer aos irmãos, né, que, só fazendo um ganchinho da aula passada, que aquele que não tem o temor do Senhor nem começou a ser salvo, a ser sábio ainda. Na ocasião nós trouxemos a referência bíblica aos irmãos, lá em Provérbios capítulo de número 9, no verso de número 10, desculpa, irmãos, que aquele que não tem o temor do Senhor nem começou a ser sábio. E aí, qual uma diferença pode ter surgido a dúvida entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é o ato de perceber ou de compreender por meio da razão ou por meio da experiência. Ter conhecimento não significa ser sábio. Eu posso ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é uma qualidade de caráter de quem ou do que é sábio. E nós vimos lá então que aquele que não tem o temor de Deus, ele nem começou ainda a ser sábio. Amém? No subtópico de número 3, nós trazemos como tema: a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus capítulo de número 18, no verso de número 4, nós encontramos o seguinte texto. Mateus 18, no verso de número 4, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Ainda dando sequência aqui, ó. Assim somente a genuína conversão é capaz de modificar, um sinônimo, melhor dizendo, para a nossa palavra-chave, transformação, transformar, modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado. Olha quantas vezes nós citamos essa palavra. Pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. O maior exemplo de humildade na Bíblia, Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, no verso de número 29, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, um texto também, irmãos, muito conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 11, verso 29, a palavra nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O nosso mestre vem nos dizendo. Lembra que eu disse aos irmãos que nós vamos fazer o link
entre Provérbios 16, do capítulo 16, no verso 18, anota outra referência bíblica aí. Provérbios capítulo 15, no verso de número 33, para nós trazermos a sinopse deste tópico, onde nós aprendemos aqui sobre que Deus aborrece a soberba, aprendemos também que Cristo é o nosso exemplo de humildade, aprendemos também que a humildade é uma virtude cristã. Olha lá o que vai dizer, nós terminamos o tópico de número 2 falando sobre a altivez, sobre o orgulho, né? Lemos lá em Provérbios capítulo 16, no verso 18. Olha agora a síntese desse tópico de número 3. Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra. Vamos lá em Provérbios capítulo de número 15. Provérbios capítulo de número 15, no verso de número 33. Olha o que a palavra do Senhor vem nos trazendo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Como síntese, então, deste tópico de número 3, possamos pegar estes dois versos. Se a soberba precede a ruína, a honra, ela precede aquele que é humilde. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje, o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8. A lição de número 8, ela vai ter como tema: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, sua família, que Deus esteja abençoando o seu trabalho e o seu ministério, bem como todas as suas finanças. Amém? Querendo Deus, espero você na lição de número 8.